Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? A lição 10. Arrependimento e perdão. Mas antes de eu falar sobre este assunto, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, a lição 10. Arrependimento e perdão. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos à lição. E o verso para memorizar diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que confessar nosso pecado para quem? É para Deus. Quando nós confessamos, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Deus é misericordioso. Somente Deus Ele pode perdoar pecados. E Deus purifica toda a sua injustiça. Você confessa seu pecado, você se arrepende e você não fica mais praticando o pecado. E Deus Ele te perdoa. Mas você tem que se arrepender com sinceridade. Deus gosta de arrependimento de coração, genuíno. Não arrependimento de remorso. Deus não gosta. Deus Ele quer arrependimento genuíno. Arrependimento sincero. A terra prometida parecia muito distante para os israelitas acampados na planície sobre a coluna de nuvem. Dias antes, Moisés subira a densa escuridão que cobria o topo do monte. Muitos devem ter pensado, com certeza, nosso líder já morreu. Se não de fome, talvez pelo fogo consumidor do monte. Ficaram inquietos, impacientes, prontos para seguir rumo à terra que mana leite e mel. Poucos dias depois de fazer uma aliança solene para obedecer a Deus, queriam agora uma imagem que pudessem ver. Cercaram a tenda de Arão, exigiram que ele fizesse um ídolo. Com medo, Arão cedeu, que está lá em Êxodo 32, capítulo 32 a 34. Conta como essa história triste se desenrolou. Então, qual que foi o maior pecado do povo de Israel quando eles estavam no deserto? Eles falaram para Arão fazer um ídolo. Eles entraram na idolatria. E esse pecado é abominável para Deus. O povo de Israel havia presenciado os milagres que Deus havia feito no Egito, as pragas. E no deserto, o povo viu que Moisés não voltava, que Moisés estava no monte, ficaram impacientes. Moisés não volta. Moisés morreu. Mas não, Moisés estava conversando com Deus no monte. O povo não teve paciência. E ainda eles falaram, quando Arão fez o bezerro de ouro, é esse Deus que nos tirou do Egito. Olha que ponto que o povo de Israel chegou. Isso é um pecado muito ruim. Idolatrar uma imagem. O que está nos 10 mandamentos de Deus? Não fará para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem lhe dará culto. E o povo fez isso. Eles adoraram a imagem, cultuaram a imagem, coisa que é muito ruim, a idolatria. Porque uma imagem não pode salvar ninguém. Uma imagem não vai te livrar de uma tribulação, de uma provação. Quem livra você é Deus. Quem cuida de você é Deus. Uma imagem não vai cuidar de você. Continuando. Esse episódio é um entre tantos que nos ensinam sobre arrependimento e perdão. O tema dessa semana, ao avançar em cada parte da lição, tem em mente o que o verso para memorizar nos ensina. Sim,
pecamos, mas, graças à cruz e ao plano da salvação, o perdão está sempre disponível ao pecador sincero que confessa e se arrepende. Aí está, meu querido. Se você vai a Deus com sinceridade e confessa, se arrepende, Deus vai te perdoar. O perdão está sempre disponível ao pecador. Deus, ele perdoa. Deus é um Deus de misericórdia, que cuida de nós. Basta você ir a Deus, confessar e se arrepender, que Deus vai te perdoar. Mas lembre-se, não fique cometendo pecados. Como eu falei no comecinho, o pecado separa você de Deus. Parte de domingo, a correria da vida. Tinha sido uma semana muito cheia. Ela sabia que ainda havia muito a fazer antes do sábado, mas o urgente foi engolindo o importante, e quando percebeu, o sol já havia se posto. Em família fizeram a refeição especial de sexta-feira à noite e tiveram o culto juntos. Contudo, na manhã de sábado, ao acordar cedo, não conseguiu deixar de notar o banheiro sujo e passou um pano. Em seguida, viu que o filho pequeno havia molhado a cama e colocou os lençóis na máquina com outras roupas. Enquanto preparava o desejum, percebeu que não havia sobremesa para o almoço. Então assou rapidamente um bolo de banana. Notou que o marido precisava de uma camisa passada para a igreja. Passou também. Dobrou algumas roupas e levou o lixo para fora. Então percebeu: o sábado, o dia que eu mais amo, e ainda assim estou fazendo todo esse serviço e me distraindo do real sentido desse dia santo, aproximar-me de Deus. Por um instante, somente tentou justificar as ações. Eram coisas necessárias. Será que eram mesmo? Notou que estava agindo como Marta, ocupada em muitos serviços, e as palavras de Jesus ecoaram: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta, não lhe será tirada. A boa parte era sentar-se aos pés de Jesus por amor, não apenas no sábado, mas em todos os dias. Naquela manhã, ela não havia feito essa escolha. E você? Está sentando aos pés de Jesus? Está lendo a sua palavra? Está conversando com Jesus? Você está fazendo isso? A história de Marta, ela estava preocupada com os afazeres de casa. Estava trabalhando, fazendo os afazeres. E Jesus estava lá com Maria. E Marta viu que Maria não vinha ajudar. Falou assim: Senhor, fala para minha irmã vir me ajudar nos afazeres de casa. Ela fica sentada aí. O que Jesus responde para ela? Marta, Marta, por que anda inquieta? Por que anda preocupada com os serviços? Vem aqui sentar a meus pés, como Maria fez. Ela escolheu a boa parte, sentar aqui para ouvir os meus ensinamentos. Por que você não faz o mesmo? O que essa história nos ensina? Que nós devemos sentar aos pés de Jesus, ouvir os seus ensinamentos, ouvir o que a palavra de Deus fala para nós, ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Maria fez. Continuando, ela amava a Deus, mas era fácil esquecer que Ele lhe deu o sábado como um presente no tempo para fortalecer o relacionamento de ambos. Lágrimas silenciosas escorreram enquanto ela permanecia na cozinha. O propósito desse relato não é definir o que devemos ou não fazer no sábado,
É lembrar por que precisamos identificar o que enfraquece ou desgasta nosso relacionamento com Deus. Quando o coração sente a dor do pecado e da separação e clamamos a Ele, Jesus está muito perto. Em suas mãos manchadas de sangue, Ele segura vestes brancas, vê nossas lágrimas e arrependimento e remove nossas roupas imundas. Em seguida, nos envolve com suas vestes puras de justiça, que cobre o nosso pecado confessado, completa e perfeitamente. Podemos lavar nossas vestes em seu sangue. Então, somente o sangue de Jesus remove nossos pecados. Somente Jesus, ele pode tirar nossas roupas imundas e colocar nossas vestes puras de sua justiça em nós. Quando o nosso pecado é confessado e quando você se arrepende, olha como Deus é misericordioso conosco. Continuando, segunda-feira, convicção do Espírito Santo. Ao pensar no distanciamento em relação à esposa, ele sabia que estava errado. Tinha sido ríspido e duro, dizendo palavras das quais se arrependia. Logo em seguida veio o pensamento, mas ela não mereceu, ao menos um pouco. Essa maneira de pensar é familiar para você. É fácil sair do remorso e começar a justificar pensamentos e atitudes. Nem sempre é simples pedir perdão, mas isso é essencial para restaurar ou fortalecer qualquer relacionamento. Isso também ocorre entre nós e Deus. Muitas vezes, o Espírito Santo traz à mente os pecados que cometemos, o coração se comove com esses chamados, mas é fácil abafar a voz mansa e suave quando começamos a justificar o nosso modo de agir. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. João 16:8. Que dom extraordinário! Precisamos desse convencimento para reparar o distanciamento que pode se infiltrar em nossa caminhada com Ele. Então, a função do Espírito Santo é convencer você do pecado. Ele fala para você, não faça isso, é errado, não vá para esse lugar. O Espírito Santo convence você para não ir fazer coisas erradas. Aqui, pergunta 1. Leia Oséias 6. O que você percebe de modo específico sobre como Deus se descreve ao nos convidar ao arrependimento? Em Oséias 6 diz, arrependimento fingido. É o título. Deus, ele não gosta de arrependimento fingido. Deus odeia isso. Você se arrepende e você fica cometendo pecado. Isso é arrependimento fingido. Deus odeia. Ele não quer isso para você. Ele quer arrependimento sincero, genuíno. É que nem o povo estava cometendo pecados. O povo vamos se voltar para Deus, porque só Deus pode nos curar. Mas o povo continuava na idolatria, continuava adorando deuses. Isso é arrependimento genuíno. Falar que você se arrependeu e continuar no pecado, isso para Deus não serve. Você tem que ter um arrependimento genuíno, um arrependimento de coração. E não ficar mais praticando o pecado. Reflita também sobre o papel do Espírito Santo no processo de nos insertar novamente na videira. Muitas vezes, nós entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pés da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado.
Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 233. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Todos pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Efésios 4:30. Então, quem que convence você do pecado? É o Espírito Santo. Leia Oséias 6. O povo se arrependeu, mas foi um arrependimento fingido. Para Deus não serve. Tem que ser arrependimento genuíno. Se arrepender de coração e deixar o pecado de lado e não mais cometer o pecado. Terça-feira, arrependimento verdadeiro. O mundo secular nos bombardeia com mensagens de autossuficiência, prazer e autopromoção, o oposto dos princípios do reino de Deus. As primeiras palavras registradas na Bíblia, tanto de João Batista quanto de Jesus, foram semelhantes. João proclamou: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vejam também Lucas 24, 46 a 47. Esse chamado ao arrependimento pela proximidade do reino dos céus é relevante para nós hoje. Pergunta 2. Por que o arrependimento é decisivo? O que são os tempos de refrigério? Em Atos 3, 18 e 19. A bondade e a paciência de Deus nos levam ao arrependimento, que acontece em 2 passos. Tristeza sincera por nossos pecados. 2. Decisão honesta de abandoná-los. Na Bíblia, arrependimento quase sempre vem ligado ao perdão. Nós nos arrependemos de verdade, então Deus perdoa. É simples assim. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Até a segunda vinda de Cristo, Deus nos dá tempo para acertarmos nossa vida com Ele. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que nos arrependemos. Sua graça realize um milagre em nós, ao contrário do mundo que diz que estamos bem assim mesmo. Deus nos chama a voltar-nos para Ele em arrependimento e fé, colocando-nos inteiramente em Suas mãos para que Ele possa limpar e moldar nosso caráter, à sua semelhança, a fim de testemunharmos dele. Então vamos crescer e produzir fruto digno de arrependimento. Nenhum arrependimento é genuíno, a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 441, 442. Quarta-feira, graça suficiente. Quando sentimos o peso do pecado e permitimos que o Espírito Santo nos leve ao pé da cruz, devemos pedir o perdão de Deus, certo de que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Essas verdades foram ditas pelo próprio Deus, depois que sua nação escolhida o entristeceu. Êxodo 34, 6. Pergunta número 3. Leia Êxodo 34, do 1 ao 10. Que verdade é essencial e apresentada nesse texto? O fato de o Senhor ser compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande misericórdia, comprova a razão pela qual Jesus morreu na cruz para restaurar nosso relacionamento com Deus. Quando estamos dispostos a reconhecer e confessar o pecado, dizemos: ó Senhor, aqui estou outra vez. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nesse momento, Jesus já vinha atuando em nós e por nós com o Espírito Santo antes mesmo de clamarmos. Vê o fardo e o remove. Nossas cargas são postas no Calvário. Jesus certamente está muito perto quando vamos a Ele. E mesmo antes
nos busca como bom pastor, que está sempre à porta e bate. Não devemos permanecer longe da cruz olhando para Deus à distância. Em vez disso, precisamos correr até Jesus, trocando nossos pecados e fardos por sua justiça. Leia com atenção os textos a seguir. Escreva com suas palavras o que eles dizem sobre a graça de Deus em seu favor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ora a misericórdia de Deus. Quinta-feira. As vestes mais caras. Roupas elegantes muitas vezes definem quem é rico pelos padrões do mundo. As pessoas costumam se vestir de determinada maneira para expressar quem são. Mas no céu, tudo desaparecerá. Êxito, nossos relacionamentos, nossa identidade precisa estar revestida de Jesus e de suas perfeitas vestes de justiça. Pergunta 4. Leia a parábola em Mateus 22, 1 a 14, contada por Jesus para explicar uma verdade sobre as vestes. Que mensagem essa parábola nos transmite? Jesus chamou de amigo o homem que estava sem a veste nupcial. Embora ele tenha permanecido em silêncio, supõe-se que havia algum relacionamento entre os dois. Aquele homem sabia sobre as vestes, mas escolheu não usá-las. O caráter de Jesus é perfeito e sem mancha, e ele deseja nos vestir com um linho finíssimo, resplandecente e puro, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. A justiça de Cristo e o seu caráter imaculado é pela fé, comunicada a todos os que aceitam como Salvador pessoal. Parábola de Jesus, página 182. Antes de pecarem, Adão e Eva estavam cobertos por vestes brancas e suave luz. Depois de perceberem que estavam nus, e fizeram para si vestes com folhas de figueira. Deus então substituiu as folhas de figueira por vestes de peles. Houve um sacrifício que forneceu aquela roupa. De modo semelhante, recebemos vestes de justiça quando aceitamos o sacrifício de Jesus. Nus, envergonhados, procuraram suprir a falta das vestimentas celestiais, entrelaçando folhas de figueira para se cobrirem. O homem nada pode criar para si. O homem nada pode criar para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos, a ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu pode habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Essas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Então essa foi a lição 10, arrependimento e perdão. Aqui nós vemos um Deus misericordioso que perdoa os nossos pecados quando nós confessamos e arrependemos. Deus, Ele nos ama, que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Somente o sangue de Cristo purifica os nossos pecados, limpa os nossos pecados. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Jesus Cristo esteja sempre com vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!